uma mulher inocente perdeu a vida. Está marcado para hoje à tarde o enterro da Gabriele Ferreira da Cunha, 41 anos. Baleada dentro de casa, na Chatuba, o Ministério Público do Rio e o Ministério Público Federal vão investigar, né, o que aconteceu. A gente vai conversar agora com a Luana Alves, que tem as informações ao vivo. E, Luana, a Gabriele, ela não estava ali na área exatamente onde estava acontecendo a operação. Estava um pouquinho mais distante, mesmo assim acabou sendo atingida. Pois é, Ana Paula, Fachel, bom dia a vocês, bom dia a todos. A Gabriele foi baleada na porta de casa no Morro da Chatuba. O Morro da Chatuba não era uma comunidade alvo dessa operação desencadeada ontem pela Polícia Militar e também pela Polícia Rodoviária Federal. É uma comunidade vizinha à Vila Cruzeiro, que sim, essa era o alvo dessa operação. A polícia diz que a Gabriele, ela foi atingida por uma arma por um disparo de arma de longa distância e que esse disparo foi feito por criminosos. O enterro do corpo dela deve acontecer a 1h da tarde no cemitério São Francisco Xavier do Caju. O corpo da Gabriele foi trazido direto aqui ontem para o Instituto Médico Legal, de onde a gente fala ao vivo. Ele não foi encaminhado para o Hospital Getúlio Vargas na Penha, como todos os outros 21 corpos. O secretário-geral da Polícia Militar falou sobre a operação ontem, como a gente viu aí nessa entrada ao vivo agora há pouco do Eric Rianelli, e lamentou a morte da Gabriele. Vamos assistir a fala do secretário da PM. A gente lamenta aí, o objetivo nunca é esse, né? A senhora que foi vitimada. Então, nossa operação já começa muito comprometida nesse aspecto. Quem também se posicionou sobre essa operação no Complexo da Penha de ontem foi o governador do estado, Cláudio Castro, através de uma rede social. Queria chamar aí o posicionamento do governador para vocês, foi através de um tweet. Ele diz o seguinte: quem aponta uma arma contra a polícia está apontando uma arma contra toda a sociedade. Isso jamais vamos tolerar. Eu luto por um Rio de paz. Toda morte é lamentável, mas todos sabemos que nossas responsabilidades impõem que estejamos preparados para um confronto. Foram 22 mortos, como a gente disse, incluindo a Gabriele. Segundo a polícia, pelo menos 13 desses mortos eram suspeitos de ligação aí com o tráfico de drogas que atua ali naquela região do Complexo da Penha. A gente tem imagens de alguns desses bandidos, dessas pessoas apontadas pela polícia como bandidos mortos. Queria chamar para vocês. Um deles é o Heraldo de Novaes Ribeiro. O Heraldo não é daqui do Rio, ele é chefe do tráfico em Moju, no Pará, na região norte do Brasil. Ele tinha prisão preventiva decretada desde março de 2016 por roubo a banco. Segundo a polícia, ele, junto com um bando criminoso, invadiu uma agência bancária num dia de pagamento. O banco estava lotado, fez reféns, usou pessoas como escudo, fugiu numa van, atravessando uma ponte lá em Moju para dificultar a perseguição da polícia. Está entre um dos bandidos mortos nessa operação de ontem. Outro bandido morto apontado pela polícia é o Maicon Douglas Alves, também conhecido como Maiquim. Ele tinha 29 anos, 4 passagens pela polícia. Segundo as investigações, em 2019, o Maiquim foi preso em flagrante por tráfico de drogas e associação criminosa. Ele havia sido condenado em junho de 2021 a 6 anos e 3 meses em regime fechado. Portanto, o Maicon Douglas Alves era considerado foragido da polícia. A gente tem também uma outra imagem de um bandido, uma pessoa apontada pela polícia como bandido, morto ontem. É o Patrick Andrade, conhecido como PT. O Patrick, ele era de Duque de Caxias, havia completado 22 anos no último dia 4, agora de maio. Tinha passagem pela polícia em 2021 por suspeitas de tráfico de drogas e também associação ao tráfico de drogas. Essa operação ontem no Complexo da Penha gerou muita repercussão. A gente tem aí algumas falas do procurador da República e também de um representante da Federação das Associações de Favelas. Vamos assistir. Mesmo que sejam pessoas com passagens policiais, o primeiro erro que a gente constata é que tenha havido tantas mortes. O segundo erro, pelo menos a segunda inconsistência, é entender exatamente por que a participação da Polícia Rodoviária Federal, né? Não há uma justificativa até agora para essa participação. De fevereiro a maio, quer dizer, 3 meses, são quase 30 mortos. Se está havendo um trabalho de inteligência policial que precede essas operações,
é precisamente para evitar esse tipo de confronto. Então, alguma coisa, a situação nos sugere que há alguma inconsistência nisso. Independentemente se a pessoa tinha envolvimento ou não, né, se forem comprovadas execuções, né, ninguém pode ser executado, não existe pena de morte no Brasil. Né? Então, acho que a gente precisa fazer uma apuração muito séria, muito rigorosa para entender, né, e como que se deram esses assassinatos, né? Se foram dentro da lei ou se não foram, enfim. A polícia alega, Fachel e Ana Paula, que desencadeou essa operação ontem no Complexo da Penha porque o setor de inteligência descobriu que um bando de criminosos, um bonde com chefes da Vila Cruzeiro e também traficantes de outros estados ia fazer um deslocamento durante a madrugada. Por isso a polícia decidiu entrar no complexo para tentar efetuar essas prisões. A gente tem outras repercussões agora de representantes de ONGs em proteção dos direitos humanos sobre tantas mortes após essa operação. Eu queria chamar para vocês na tela um post do Antônio Carlos Costa, que é presidente da ONG Rio de Paz. O Antônio Carlos disse o seguinte: como considerar exitosa uma operação policial que resultou na morte de um morador de favela? Você e eu celebraríamos essa operação policial se essa pessoa morta fosse um parente nosso? Porque o pobre tem de tolerar o que a classe média jamais toleraria. A gente também tem um outro posicionamento da ONG Human Rights Watch, dizendo o seguinte: os moradores passaram horas de terror. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e o Ministério Público Federal deveriam investigar imediata e exaustivamente as circunstâncias de cada morte e de cada ferido. O Rio precisa urgentemente de uma nova política de segurança pública que não seja a bala. Bom, a gente reforça aqui que essa operação, sim, vai ser investigada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, também pelo Ministério Público Federal. A gente vai seguir aqui no Instituto Médico Legal, acompanhando toda a movimentação. Daqui a pouco deve começar a surgir parentes para o reconhecimento oficial dos corpos, dos mortos, e também a remoção do corpo da Gabriele para o cemitério, onde logo mais ela vai ser enterrada. Volto com vocês, Fachel, Ana Paula.